Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos continuar comentando sobre a NR7, sobre o PCMSO. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior. Vou colocar na descrição do vídeo o primeiro vídeo sobre esse tema. E a gente parou no item 7.5, planejamento. Então, 751, o PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR. Então, isso aqui é óbvio que é extremamente importante. Eu preciso elaborar primeiro o PGR, faço o PGR, identifico os perigos, tudo, analiso os riscos, e aí o médico vai verificar, são esses perigos. Então, eu não posso, do nada, aparecer lá com um item no PCMSO que não estava previsto no PGR. Inexistindo médico trabalho na localidade, a organização pode contratar médico de outra especialidade como responsável pelo PCMSO. Então, você mora numa cidade pequena, coisa e tal, que não tem médico trabalho, aí não tem jeito, Se contrata um médico de outra especialidade. 753. O PCMSO deve incluir a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, como definido nesta norma, considerando os riscos envolvidos em cada situação, e a investigação de patologias que possam impedir o exercício das atividades com segurança. Então, também isso é meio óbvio, Ele vai ter que avaliar o estado de saúde em função das atividades. Uma atividade crítica específica, ele tem que verificar, será que esse cara tem condições de trabalhar nesse ambiente? Será que ele tem alguma patologia específica, por exemplo, espaço confinado, trabalho à altura? 754, a organização deve garantir que o PCMSO descreva os possíveis agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR. Aqui tem um item importante. Lá no PGR também vai ter que ter essa descrição dos agravos à saúde. Então, vai ter que ter um alinhamento, Os documentos são da mesma empresa. Eu não posso ter lá no PGR um agravo à saúde e aqui no PCMSO outro. Então, tem que ter a mesma coisa, tem que ter esse alinhamento. E é lógico, eu acho que você tem que dar preferência para aquilo que o médico escrever, Ele tem mais conhecimento nessa área do que o profissional da segurança. Letra B. Contenha planejamento de exames médicos, clínicos e complementares necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados, atendendo aos determinados anexos da CNR. Então, vai ter o planejamento dos exames médicos necessários, clínicos e complementares que o médico achar necessário. E vai ter lá no anexo da CNR. Contém os critérios da interpretação e planejamento das condutas relacionadas aos achados dos exames médicos. Então, tem que ter esse critério de interpretação. Seja conhecido e atendido por todos os médicos que realizarem exame médico ocupacional do empregado. Então, também vai ter que ser óbvio, Essa organização deve garantir que o PCMSO seja conhecido por todos aqueles que estão, todos os médicos que realizarem exame médico ocupacional dos empregados. Isso aí está pensando principalmente numa empresa grande, que tem vários médicos. E letra E, inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa, conforme o subitem 762, que a gente vai ver depois. Então, inclua relatório analítico sobre o desenvolvimento do programa. Eu preciso ter um balanço, de como é que está a situação, onde é que estão as pessoas com maior afastamento, qual é o tipo de afastamento. E essa informação é extremamente importante para o profissional de segurança também. Eu não preciso saber que o Mário está doente, mas eu preciso saber que no setor do Mário, 5% das pessoas estão com perda auditiva. Essa informação é extremamente importante para o setor de segurança. 755, o médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de riscos da organização, deve reavaliá-los em conjunto com o responsável pelo PGR. Isso aqui também é bem interessante. O médico está lá analisando o PGR para fazer os exames e tudo mais, só que aconteceu de aparecer algum trabalhador doente ou com uma queixa de um problema que não está listado no PGR. Como assim não está listado no PGR? Aí ele vai lá, segurança, é o seguinte, olha, a gente tem que rever esse item aqui porque está estranho. Está aparecendo muita demanda relacionada, ou mesmo que seja pouca, mas está aparecendo demanda relacionada a esse problema, e isso não aparece lá no PGR. Então a gente tem que rever o nosso documento. 756, o PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos admissional, periódico, de retorno ao trabalho, mudança, não é mais de mudança de função, é de mudança de riscos ocupacionais e demissional. Tá?
Então, a pessoa pode mudar de função, mas os riscos não mudaram, né? Então, nesse caso, não seria problema. Então, ele passaram a mudar, mudou o nome, né? Agora é de mudança de riscos ocupacionais. E ele vai comentar sobre esses exames. O 757 fala que os exames médicos que trata o subitem 756, o anterior que a gente acabou de falar, compreendem exame clínico e exames complementares realizados de acordo com as especificações desta e de outras ANR. Até aí, tudo bem. O 758, ele fala o seguinte, ó, o exame clínico deve obedecer aos prazos e à seguinte periodicidade. No exame admissional, ser realizado antes que o empregado assuma sua atividade. Isso aqui, apesar de óbvio, nem sempre é considerado. Então, o cara começa a trabalhar lá na segunda, terceira semana que ele vai fazer o exame. Tá meio estranho, né? Estranho não, tá errado. Depois, no exame periódico, ser realizado de acordo com os seguintes intervalos. Então, no exame periódico, o que a norma fala? Primeiro, letra A. Para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR para portadores de doenças e para portadores de doenças crônicas, que aumenta a suscetibilidade a tais riscos. Então, está lá classificado no PGR e as pessoas que são portadores de doenças crônicas. O que tem lá? A cada ano ou a intervalo menores a critério do médico responsável. O médico, se quiser fazer todo mês, ele pode. Mas ele está dizendo aqui pelo menos a cada ano. 2. De acordo com a periodicidade especificada no anexo 4 desta norma, relativa a empregados expostos a condições hiperbáricas. Aí bem específico. E letra B. Para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada 2 anos. Mas também, lógico, o médico vai decidir. Se ele achar necessário uma frequência maior, ele decide. Tá? 759. No exame de retorno ao trabalho, então o trabalhador foi afastado, né, vai retornar ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, primeiro, quando ausente por período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não. Então percebe que não é só o afastamento. Antigamente eu não tinha pelo menos eu não lembro de ter esse complemento. Aqui ele está dizendo especificamente, afastado por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não, né? Pode até não ser de natureza ocupacional, não teve nada a ver com o trabalho. Mas o trabalhador ficou mais de 30 dias afastado, ele precisa fazer esse exame de retorno ao trabalho. No exame de retorno ao trabalho, a avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho. Então, o cara estava doente, coisa e tal, e aí o médico vai verificar, olha, não dá para ele voltar assim no mesmo ritmo, não. Ele vai ter que produzir um pouco menos, vai trabalhar aqui, depois vai trabalhar no setor, e assim vai. 7510. O exame de mudança de risco ocupacional, lembra que não é mais mudança de função, mudança de risco, deve obrigatoriamente ser realizado antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos. Então, também aqui é óbvio, né? Antes do cara estar exposto ao risco, tem que ser feito esse exame médico. 7511, agora no exame demissional. O exame clínico deve ser realizado em até 10 dias contado do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 dias para organizações de grau de risco 1 e 2 e há menos de 90 dias para organizações de grau de risco 3 e 4. Então, quando vai fazer a demissão, precisa fazer o exame demissional, até 10 dias no máximo. Tá? Só que, digamos que você fez o periódico, no grau de risco 1 e 2, um pouco antes, até 135 dias antes. Aí eu não preciso fazer o demissional. Eu aproveito esse exame periódico. E no grau de risco 3 e 4, 3 meses, né? 90 dias. Então, se você fez até 3 meses antes da demissão, olha, bora aproveitar, não precisa fazer o demissional. 7512. Os exames complementares laboratoriais previstos na CNR devem ser executados por laboratório que atenda ao disposto na RDC Anvisa 302 de 2005, no que se refere aos procedimentos de coleta, acondicionamento, transporte e análise, é interpretado com base nos critérios constantes nos anexos dessa norma e são obrigatórios quando? Então, primeiro ponto que é bem importante, tá? Já que a gente vai fazer o exame complementar, vai ter que considerar essa RDC da Anvisa, tá? Tem que seguir esse critério em termos de coleta, acondicionamento e tudo mais. Tem que ter um procedimento. E aí, quando? Primeiro, letra A. O levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediata.
Então, lá você fez o PGR, você vai fazer a identificação do perigo e a análise de risco. Na análise de risco, deu problema lá. Então, nesse caso, você vai fazer os exames. E, letra B, houver exposições ocupacionais acima do nível de ação determinado na NR9 ou se a classificação de risco do PGR indicar. Tá? Então, vamos lá. Só um detalhe que eu não alertei. Aqui na letra A, ele fala do levantamento preliminar. Então, bora falar a letra B e depois a gente volta para a letra A. No letra B, ele fala acima do nível de ação, não acima do limite de tolerância, tá? Acima do nível de ação já é um problema e eu já devo fazer os exames. E se lá na classificação de risco no inventário, indicar como sendo problema? Então, você fez a identificação do perigo, a análise de risco e deu problema lá, então você vai fazer o exame. Só que ele fala também, no item A, que eu passou aqui rápido e passou batido, no levantamento preliminar. Como é que funciona lá o PGR? Primeiro, a gente faz o levantamento preliminar. Tenta fazer a coleta lá daquilo que é rápido de identificar, daquilo que é simples. E não necessariamente simples, na verdade, mas que seja rápido. Acho que rápido é a pessoa, que seja focado. É uma palavra melhor. Então, vou dar um exemplo para facilitar. Eu tenho lá um bueiro com a tampa aberta, tá? E é só colocar a tampa. Eu preciso colocar isso no inventário com o perigo, avaliar a gravidade, probabilidade e verificar lá o resultado para jogar no plano de ação? Não, vou lá e coloco a tampa. Mas isso foi feita uma ação. Isso é um levantamento preliminar. Eu vejo lá que tem uma cadeira com encosto quebrado. Eu preciso fazer toda uma análise ergonômica? Não, vou lá e troco a cadeira. Levantamento preliminar. Então, nesse levantamento preliminar, pode ter sido uma situação que pode ter exposto ao trabalhador, por mais que tenha sido uma situação rápida, a um problema, a um produto químico, alguma coisa assim. E nesses casos de levantamento preliminar, também o médico tem que ter essa informação do levantamento preliminar e ele vai verificar a necessidade ou não de exames. Tá? Aí sim, depois, no caso da NR9 acima do nível de ação, e se lá no inventário a gente identificou como sendo problema. Acho que ficou claro. Se não ficou, coloca aí nos comentários. O que mais que eu tenho que ver aqui? 7512.1. O momento da coleta das amostras biológicas deve seguir o determinado nos quadros 1 e 2 do anexo 1 da CNR. Que às vezes é no início da jornada, no final da jornada, no fim da semana. Então isso vai estar lá indicado nos quadros 1 e 2. 7512.2. Quando a organização realizar o armazenamento e o transporte das amostras, devem ser seguidos os procedimentos recomendados pelo laboratório contratado. Isso é meio óbvio, né? Mas está aqui que o óbvio tem que ser dito também. 7513. Os exames previstos no quadro 1 e 2 do anexo da CNR devem ser realizados a cada 6 meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ou agente. Então, o médico decide. Ele acha que é mais interessante. Fala, não, bora fazer daqui o mês que vem, bora fazer antes, bora fazer depois. Isso tem muito a ver com o item seguinte, que é o último que a gente vai comentar aqui. 7514. Para atividades realizadas de forma sazonal, a periodicidade do exame constante no quadro 1 e 2 do anexo da CNR pode ser anual, desde que realizada em concomitância com o período da execução da atividade. Então, tem um período do ano que você faz aquilo. Então, por exemplo, há uma produção maior nas empresas de eletroeletrônico próximo do Natal. Há uma fabricação maior de chocolate perto da Páscoa. Mas, por exemplo, na parte de agrária lá, vai se produzir mais tal, eu não entendo muito dessa parte, mas lá, soja em tal período do ano. Então, naquele período, as pessoas vão jogar lá agrotóxico e tudo mais, e tem uma incidência maior. Adianta fazer o exame 5 meses antes, se aquele é o período de pico, tá? Onde é que vai ter uma exposição? Então, é isso que ele está falando, eu tenho que verificar a sazonalidade. Como essa norma é muito grande, não vai dar para a gente concluir. Mas já deu aqui para vocês terem uma noção, a gente vai continuar, não vai dar para concluir hoje, né? A gente continua no próximo vídeo. E como você sabe, todo vídeo eu indico o livro. Eu estou olhando aqui qual livro que eu vou indicar, que ultimamente eu estou pegando aqui no susto. Tem um livro aqui que eu gosto muito. Ele está desatualizado, tá? Pô, professor, você vai indicar livro desatualizado? Vou. Porque por mais que ele esteja desatualizado, eu ainda acho a parte técnica, principalmente a parte de ruído, perícia e avaliação de ruído e calor. Passo a passo, é do Giovanni Moraes e do Rogério Dias Regazzi. Esse livro nem é mais editado, mas talvez encontre em sebo. A parte de ruído eu acho muito interessante, tá?
A parte de calor, com a mudança da NH6, coisa e tal, ele está um pouquinho desatualizado. Mas tem muita coisa que se aproveita. Eu tenho vários livros aqui que já estão desatualizados, mas que eu considero bons, tá? Dá para aprender ainda muita coisa. Você só tem que tomar cuidado com a parte legal, óbvio, tá? Mas a parte técnica ainda é bem interessante. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.